Em algum ponto do planeta, a qualquer instante. Tem gente que parte, tem gente que chega. Há aqueles que vão, mas voltam logo. Tem também os que vêm para ficar e são recebidos de braços abertos. Foi assim com a VINCI Airports no Brasil. Chegamos em Salvador para criar raízes e construímos uma casa confortável à beira-mar. Um aeroporto moderno, com padrões internacionais, eficiente e sustentável. Somos a maior operadora privada de aeroportos do planeta. Desenvolvemos, financiamos, construímos e operamos importantes aeroportos mundo afora, buscando desenvolvimento sustentável em todos eles. Já estamos orgulhosos por termos transformado o aeroporto de Salvador no mais sustentável do Brasil. Com a chegada da VINCI, o aeroporto de Salvador recebeu também investimentos em segurança e infraestrutura, seguindo padrões internacionais de operação. O terminal de passageiros ganhou novo pier e uma área comercial maior, com mais opções de lojas e serviços. E isso tudo é só o começo. A VINCI Airports tem um contrato de concessão de 30 anos no terminal de Salvador e muitas melhorias pela frente. Prontos para decolar? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Aerotalks de 2021, promovido pelo Salvador Bahia Airport. Hoje o tema é o papel estratégico do aeroporto de Salvador para o agronegócio baiano. Para debater o assunto estão na sala virtual Humberto Miranda Oliveira, presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, Alexandre Duarte, diretor da Fermac Cargo, Marcelo Vitorino, gerente de carga América do Sul da TAP, e Júlio Ribas, diretor-presidente do Salvador Bahia Airport. Eu sou Donaldson Gomes, editor de Economia e Política do Jornal Correio, e estou muito feliz em estar tendo a oportunidade de participar dessa discussão. Eu começo perguntando para Humberto Miranda. A produção agrícola na Bahia ganha cada vez mais destaque no cenário nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a fruticultura no estado e especialmente sobre a produção além do Vale do São Francisco em regiões como o Oeste e o Extremo Sul. O que a gente pode esperar nos próximos anos, Humberto? Bom dia, Donaldson. Satisfação muito grande estar aqui. Saudar o Júlio, saudar eu, Alexandre Duarte, saudar Marcelo Vitorino. Prazer estar aqui com vocês, para que a gente possa falar um pouco da Bahia, das nossas possibilidades num setor tão importante para o nosso estado, para o nosso Brasil, que é o setor agropecuário, e aqui em especial a fruticultura. E aí, Donaldson, indo direto à sua pergunta, objetivamente, primeiro dizer que a Bahia é um estado espetacular. Nós somos um estado que tem uma diversidade de clima, de solo, de gente, de cultura, que nos permite fazer essa afirmação de que nós estamos num estado espetacular. E do ponto de vista especificamente da diversidade produtiva, também. A Bahia é um grande produtor de grãos, a Bahia tem uma pecuária espetacular, e a Bahia, na fruticultura, tem uma diversidade que nos faz quebrar as barreiras do Vale do São Francisco, que é, assim, a nossa maior referência na fruticultura, pela geração de emprego, pela geração de renda, por os mercados internacionais que os produtos de lá, em especial a manga e a uva, conseguem abrir, conseguem levar além das fronteiras aqui do nosso Brasil. Mas a Bahia tem uma série de outras regiões que têm um potencial de produção de frutas muito grande. Aí, para citar o Extremo Sul, logo de imediato, que tem lá a melancia, que tem o mamão, que tem o café, que acessa uma série de mercados internacionais e que a gente precisa pensar um pouco
na verticalização, na agregação de valor, para a gente não exportar o grão e a gente passar a exportar cápsulas de café, e aí a gente já abre oportunidades de ocupar as nossas cargas nos voos internacionais aí de uma forma mais assertiva, mais leve, né, mais fácil de ser colocado. E aí, para falar de outras regiões, nós temos também a região da Chapada Diamantina, onde a gente tem uma diversidade de frutos que também começa já a produzir uva, que começa a produzir morango, pera, né? Além da banana, que tem um potencial também muito grande de produção na Chapada Diamantina. Vamos para a região oeste, que já é um grande produtor de frutas. Hoje nós temos lá em Bom Jesus da Lapa, um dos municípios brasileiros maiores produtores de banana, que ainda é um produto, a todos que nos ouvem, que ainda não é um produto de exportação aqui da nossa Bahia, que precisa ser exportado pelo nosso potencial que nós temos e por ser uma fruta que é vastamente consumida em alguns países do mundo. E aí nós temos um amplo semiárido, ouvintes e participantes, que tem uma diversidade de produção, que nós temos uma coisa a nosso favor aqui no Nordeste, que veio de graça, que Deus deu de graça para a gente, que é sol, luminosidade, clima estável, que nos dá segurança sanitária para uma série de produtos e que impede aqui no Nordeste de ter uma série de doenças que tem no Sul e no Centro-Sul de algumas atividades em específico da fruticultura. E aí, só para citar a questão dos citros, que tem aberto também muitos mercados internacionais e que nós temos algumas doenças que tem no Centro-Sul brasileiro que impedem de acessar os mercados internacionais, e aqui na Bahia, em especial, nós temos um clima extremamente favorável e a ausência dessa doença, ou seja, nós temos uma segurança sanitária maior, que a gente vai falar um pouco mais à frente disso, para a gente poder acessar mercados internacionais. Então, resumidamente, nós estamos num estado que tem, além do Vale do São Francisco, um potencial muito grande de diversificar os nossos produtos de exportação e de, consequentemente, aumentar a renda do povo baiano e melhorar a economia do nosso estado. Muito obrigado, Humberto. Marcelo Vitorino e Alexandre Duarte. As frutas respondem por mais de 50% da exportação aérea do Brasil. Eu queria saber como é que a gente poderia tornar o valor do frete mais atrativo para as companhias aéreas nos próximos anos, e queria saber também se vocês consideram que a gente já atingiu o nosso potencial nessa área. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Amigo, não atingiu. Nós temos muito caminho a percorrer ainda, né? Na verdade, o Brasil, sem dúvidas, ele é o celeiro do mundo. Nós temos um potencial gigante de produção e, ao mesmo tempo, nós temos o mesmo problema logístico, ou seja, não é fácil você movimentar mercadorias perecíveis dentro do país. E fora também é muito difícil. Por quê? Porque o Brasil ele ficou abandonado nos últimos 15 anos na logística aérea internacional. Ou seja, nós perdemos a maioria das companhias aéreas nacionais que nós tínhamos, que eram um grande apoio em momentos como este, por exemplo. A TAP foi uma das companhias que assumiu uma boa parte da perda que nós tivemos da aviação brasileira. Saiu a Varig, saiu a VASP, saiu a Transbrasil, ou seja, Latam foi vendida para os chilenos, então nós ficamos completamente desprovidos de transporte internacional para os produtos brasileiros, por via aérea, né? E o que aconteceu? Hoje, nós somos 100% dependente da aviação mundial. Então, veja o que está acontecendo. Nós tivemos essa Covid, a Covid bloqueou o acesso de passageiros para o mundo todo, o mundo se fechou, os aviões deixaram de vir e nós ficamos ilhados com os nossos produtos, né? Então, nós não temos uma defesa própria para escoar a nossa produção. Não existe. Então,
As companhias internacionais deixam de voar aqui e a gente se torna refém no dia seguinte. Então, complicou a situação. Em termos comerciais, nós crescemos muito. A própria ministra da Agricultura desenvolveu um trabalho maravilhoso. A Abra Frutas, a Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas, também fez um trabalho sensacional nos últimos anos em feiras internacionais, apresentando os produtos, principalmente do estado da Bahia, que é um dos maiores produtores para exportação, né, de frutas frescas para exportação. Então, assim, a venda, a comercialização está perfeita. O que está complicando a nossa vida, Donaldson, é a entrega, ou seja, a eficiência da comercialização existe. Agora, entregar o que é vendido é que se tornou um grande problema. Por quê? Porque não temos apoio. Nós somos desprovido total de transporte internacional, ou seria reféns do transporte mundial. E aí, se o mundo se fecha, nós ficamos ilhados. É o que nós estamos passando agora. Então, o potencial existe, amigo. O difícil é fazer acontecer, né? Muito obrigado, Alexandre. Marcelo, é com você. Aproveitar um pouco aqui, também foi chamado a responsabilidade. Já logo vem o assunto de como a gente reduzir a tarifa, que obviamente é um ponto importantíssimo, né? A fruta, a exportação da fruta, do agronegócio, de uma forma geral, ele é muito importante e muito sensível, obviamente, ao preço da logística como um todo, né? A TAP, ela apoia demais esse mercado. A TAP, eu acho que certamente é a companhia aérea que mais transporta fruta, né? Ela num ano normal, né? Só para a gente usar como um exemplo, vamos pegar 2019. Né? Em 2019, era uma média de 370 toneladas de fruta por mês do aeroporto de Salvador. Exatamente. Então, essa era a nossa média mensal, foi mais de 3,5 milhões de quilos no ano de 2019. Né? Aí, nós ali, afetados pela pandemia, né, esse número, ele caiu pela metade. Então, no ano de 2020, foi lá em torno de 1,7 milhões de quilos. Aí, estou falando especificamente das exportações aí através do aeroporto de Salvador, né? Por quê? Porque operamos lá em janeiro, fevereiro, março, aí fechou tudo, ficamos lá muitos meses parados sem conseguir operar, retomamos lá em setembro, outubro, novembro, né? Dezembro, janeiro desse ano, ainda estávamos operando, fizemos aí 8 voos em janeiro, né? Saindo aí de Salvador, chegamos a fazer ali em janeiro 142 toneladas de exportação do agronegócio, da fruta, né? E pronto, quer dizer, na prática, existe, obviamente, essas barreiras, né, globais em função da pandemia, que tem sido o principal fator. E a TAP, o que ela tem feito para reagir? Né? A gente fala, olha, se não pode voar passageiro, vamos desenvolver uma rede de voos cargueiros. Né? De voos cargueiros, que é um trabalho que a gente iniciou já e tem feito durante toda a pandemia para dirimir, né, de uma certa forma, para minimizar os impactos para a carga que a pandemia trouxe com a restrição de voo. Né? Que é, Donaldson, uma resposta para a sua pergunta, né? Como é que a gente pode ter tarifas melhores, né? A tarifa melhor, ela de uma certa forma, ela significa que a carga está pegando carona, está voando na bagagem do turista, vamos dizer, porque se você tem o turismo funcionando, um fluxo de passageiros funcionando, o custo do voo ele é pago não só pelo faturamento da carga, como é a realidade atual nesse momento da TAP para o Brasil. Ele é pago basicamente pelos turistas, e aí, obviamente, a gente tem menos espaço nos voos, mas a gente voa
vamos dizer, em épocas normais, todo dia na Bahia. Né? A Bahia, ela, bom, a TAP, eu já estava contando um pouco para vocês do nosso volume de exportação do Brasil, né? A TAP é a companhia, a gente está sempre ali no top do ranking, mas para as exportações da Europa, é a companhia número 1, é quem tem mais números de voos, a gente voa de 11 aeroportos no Brasil. O Nordeste, como um todo, é 50% do nosso negócio, tá bom? Em épocas normais, o Nordeste é 50% da nossa exportação, da TAP, falando como TAP, é do Nordeste, e a Bahia é 18%. É muito significativo, é importantíssimo para o nosso negócio. Então, agora, obviamente, aí tendo o turismo como um dos indutores, não é o único, mas o turismo é um indutor importante, né, para conseguir isso, quer dizer, como que se reduz custo, né? A companhia aérea não pode pensar, obviamente, em voar sem no mínimo pagar os custos, né? Bom, vocês estão acompanhando o que está acontecendo com todas as companhias aéreas no mundo. A TAP não é diferente, obviamente, que passa hoje por uma reestruturação e passa bem, né? Quer dizer, pelo menos tem lutado e feito um trabalho excepcional, na minha opinião, das companhias aéreas. Se você for analisar os números das companhias aéreas, a TAP é quem tem enfrentado essa pandemia com maior inteligência, né? E apesar de todas as barreiras, né, Donald? Então, a resposta à sua pergunta a indução do turismo ajuda a reduzir o preço da tarifa, tá bom? Porque senão quem vai ter que pagar pelo custo do voo é a carga, não tem outra alternativa. Verdade. Né? Marcelo, obrigado pela resposta. Alexandre, obrigado pela resposta. Júlio Ribas, quais são os incentivos e a estrutura que o terminal de carga do aeroporto de Salvador oferece para produtores e para companhias aéreas? Júlio, a gente não está conseguindo te ouvir. Me escuta? Agora sim. Bom, de novo, bom dia a todos que nos escutam, os nossos colegas aqui. Estou muito feliz, cercado de notáveis nesse evento. Antes de responder a sua pergunta, Ronaldo, só um pouquinho de trivia, tá? A TAP, no ano passado, na verdade, completou 40 anos de operação em Salvador. Assim, uma companhia longeva. Muita gente não sabe disso, mas 4 décadas voando em Salvador, o que a torna a companhia mais longeva, porque companhias que antes atingiram essa marca já não estão mais com a gente, como a Varig, por exemplo. Desde 79, né? Exatamente. Desde que não. E esse comentário do Marcelo, acho que é muito pertinente, porque realmente é um processo simbiótico. A carga ajuda a viabilizar passageiros, passageiros ajudam a viabilizar a carga. É extremamente importante. O porão ajuda o turismo ajuda as tarifas de porão. Mas eu entendo que a gente está passando por um vale, essa questão toda da pandemia, todos aqui torcendo que o processo de vacinação em massa nos tire dessa posição, e a gente retoma. Então, eu vou sempre falar em situação fora do regime de exceção. Ainda outro comentário do Marcelo sobre o volume normal deles, né, de 3.500 toneladas por ano de exportação de fruta. Isso tornava a TAP responsável por cerca de 35% do volume de exportações do nosso terminal de carga, que era de exportações pouco mais de 10.000 toneladas por ano. Posso corrigir, Júlio? Na verdade, o número é 4.430 toneladas. Essa foi a nossa exportação de 2019, uma pequena errada. Mais de 40% do volume do TECA de exportação, total volume do TECA de exportação, via frutas exportadas pelas asas da TAP. E isso só mostra também a nossa capacidade de processamento, que aí vai de encontro à sua pergunta. O nosso TECA, vale notar, ele tem um processamento total em volume no ano que é equivalente a 1/3 do TECA de Manaus. Quando você pensa Manaus com toda a Zona Franca e tudo mais, é muito naturalmente comentado, que é o 3º maior aeroporto de cargas no Brasil, ficando só atrás de Guarulhos e Viracopos, mas a Bahia ainda, o aeroporto de Salvador, ainda sem um desenvolvimento ainda mais acelerado, já está numa posição de 1/3 do volume de uma área que basicamente vive de importar e exportar, que é Manaus.
Esse é um aparelho que ainda tem muito para ser usado, um equipamento muito para ser usado. Nós temos equipes 24 horas, nós temos equipes funcionando, trabalhando no fim de semana, nós temos a capacidade de receber carga, justamente, como eu falei, 24 horas durante a noite, cargas perecíveis, é preferível que elas cheguem até 6 horas da manhã, e a gente assim já acomoda e prepara a paletização para exportação. Cargas que necessitem se manter refrigeradas, nós dispomos de câmaras de refrigeração. Vale também para o desembaraço, no caso da importação, a gente tem a inspeção, né, dos fiscais de agricultura no site, né, então isso acelera muito o processo, toda a documentação é liberada muito rapidamente, nós temos a possibilidade do faturamento para aquelas cargas que vêm pelo fim de semana, então a estrutura toda, ela tem área, tem equipe e tem sistemas para possibilitar um crescimento ainda muito maior do processo de exportação, também de importação. Nós temos o equipamento de scanner, que escaneia 100% do gás e cargas envolvidas, obedecendo a legislação. Então, é muito integrado todo esse processo. O que acontece é que nem sempre o TECA esteve tão preparado para isso. Então, às vezes, os exportadores eles acabavam achando umas soluções alternativas e meio que permaneceram nessas soluções alternativas. O que a gente está fazendo agora com um trabalho conjunto, junto à Federação da Agricultura e outros players, é justamente pegar e questionar um pouquinho, quebrar essa inércia, não inércia no mau sentido, mas um processo que já está funcionando, você tem que chamar a atenção para as pessoas desmontarem e montarem outro, para mostrar que é mais conveniente fazer através do TECA de Salvador do que opções que foram encontradas no momento em que o TECA não estava tão preparado. Isso, óbvio, exige provocar as pessoas para reavaliarem os planos e acho que vão ficar muito felizes, porque vão ver que vai ser muito mais eficiente. Quando a gente pensa que Petrolina exporta tanta fruta, a gente está mais equipado, mais bem equipado do que Petrolina para ser um polo exportador, e a gente quer mandar ainda muito mais manga para Portugal, que a gente já manda, muito mais mamão que a gente manda para a Espanha do que já envia também. Então, potencial enorme. Eu digo que o TECA é quase como você muda para aquele prédio onde tem uma academia muito bacana e a maior parte dos moradores fala, se pudesse pegar, fazer exercício e tá com aquele vá lá, desça, vá usar o equipamento, assim, o equipamento está aqui, vamos usar o equipamento porque ele vai gerar bastante receita e lucratividade para os exportadores em geral. Muito bom, Júlio, muito bom saber dessas condições de operação que a gente tem e também essa postura de atuação que vocês estão adotando. Eu quero, inclusive, voltar a falar sobre ela logo mais adiante. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Quais são as frutas mais propícias para a exportação aérea e as que enfrentam menor concorrência do transporte marítimo? Tem alguma coisa além do mamão e da manga que você destacaria como capazes de formar um portfólio em larga escala? Sim, tem, Júlio, tem. A variedade é muito grande de frutas produzidas. A Bahia agora já tem exportadores plantando figo em Juazeiro, atemoia, pitaia, né? Qualquer coisa que plantar nessa terra nasce, né? É sol, é clima, é gente para trabalhar, tudo funciona, é impressionante. É um país riquíssimo, tem água, tem tudo de bom. Então, algumas produções agrícolas andaram fazendo migrações. Por quê? O estado de São Paulo foi quase que dominado pela cana-de-açúcar, e aí, então, a produção de frutas acabou procurando novos estados e que se deram muito bem, né? Frutas que saíram do interior do estado de São Paulo, que estão sendo produzidas na Bahia e que têm uma qualidade enorme e devidamente certificada para o mercado internacional, pronta para exportar. Existe a procura, a demanda por essas frutas na França, na Alemanha, na Holanda, em Portugal, em tudo quanto é lugar. Então, é assim, nós estamos prontos para a produção de qualquer fruta que seja, né? O difícil
é fazer ela sair daqui. Né? Assim, o gargalo atualmente, seja aéreo, seja marítimo, é logístico, sempre. Né? Então, você tem o Júlio com o aeroporto apto, a fiscalização apta, o Estado apto porque estão trabalhando, o agro virou a menina dos olhos. Né? E aonde nós estamos com a dificuldade? Na movimentação disso tudo. Né? É complexo. Por quê? Porque olhamos para tudo. A produção linda, produto bom, devidamente certificado, tudo em ordem. E agora, como que nós vamos levar? Né? Então, esbarrou, não é pelo Covid. O Covid, ele complicou mais a situação. Mas nós já vínhamos, por exemplo, o aeroporto de Salvador, a própria TAP, a TAP colocava um voo por dia em Salvador. Se ela colocasse 3, nós enchíamos os 3. Né? Então, não falta produção, não falta produto. Então, se outras companhias aéreas passam a operar, saem todos daí muito cheio. Né? O problema é que o custo deles também é muito alto. Então, o que eles precisavam? Precisava de alguma coisa vindo para o estado da Bahia também, que é para dar aquela compensada financeira. Por quê? Nós, hoje, eu tenho capacidade, através da Fermac, de pegar um cargueiro e pôr para pousar na Bahia e encher ele com 80 toneladas de fruta e mandar embora para a Alemanha, por exemplo. Existe essa demanda, mas eu não tenho o que trazer para a Bahia. Então, por exemplo, se eu contratar, e dentro desse avião eu poderia colocar uma variedade gigante de frutas, né? Frutas que dependem da exportação aérea, que o mamão, a manga, a temoia, a própria uva, né? Se ela tem um preço competitivo para o transporte aéreo, ela sai do navio e vai para o avião. Qualquer fruta, se ela tiver uma condição boa financeira para transporte, ninguém vai correr risco de ficar 20 dias no mar, sendo que em 12 horas ele pode colocar o produto na prateleira de um supermercado francês ou português, por exemplo. Né? Então, assim, a opção aérea é sempre a primeira opção. Ela só é restringida devido aos valores. Então, assim, o estado da Bahia tem uma infinidade de produtos que estão sendo desenvolvidos para exportação. Nós recebemos contatos diários. Acabei de atender telefone de um espanhol. Olha, estou com um produtor de atemoia, preciso tirar a atemoia. Onde está? Está lá no sul da Bahia. E agora? Aonde eu vou trazer a atemoia para embarcar? Para sair de lá, descer para São Paulo, 2 dias de viagem, estraga o produto. Então, se tivéssemos logística próxima, estava resolvido o problema, dona Nelson. Né? Então, são barreiras que com o tempo nós vamos derrubando. A coisa vai acontecer. Né? O Brasil está pronto, isso é fato. Nós estamos prontos. Temos o produto. Está difícil de entregar, mas a gente chega lá. Verdade, Alexandre. Essa carga de retorno é fundamental no processo logístico, né? Vamos torcer que em algum momento a gente consiga resolver esse gargalo. Marcelo, a pandemia acabou dando um maior destaque ao segmento de carga no setor aéreo. Você enxerga isso como uma tendência que veio para ficar ou cumpre basicamente um papel temporário nesse momento de queda no fluxo de passageiros? Eu acho que ela veio para ficar. Né? Bom, aqui na TAP, nós sempre tivemos um trabalho com alguma independência da parte de carga, tanto quanto da parte de passageiros. Né? A gente sempre buscou desenvolver os negócios como negócios que, obviamente, se retroalimentam, mas que são negócios completamente independentes do ponto de vista de geração de receita e de crescimento.
né? O Júlio, o Alexandre, eles comentaram pontos que eu concordo completamente. Então, essa relação da simbiose do turismo com a carga, o turismo ajuda a carga ajuda o porão, isso vai permanecer por um bom tempo, tá? Porque hoje, por exemplo, exatamente hoje, por que a TAP não voa a Salvador? A TAP só não voa a Salvador porque a TAP não pode voar com passageiro. Ela não pode, né? A única forma que a TAP ela é permitida pelo governo português, no caso, para voar para o Brasil, é com voos cargueiros. Então a TAP criou lá uma rede, a gente faz 20 voos cargueiros por semana, tá, dona? 20 voos cargueiros por semana, né? Fizemos um há 2 semanas aí, ainda no mês de março, fizemos um a Salvador. Esse é um bom exemplo. Bom, Marcelo, você me falou que o turismo é um indutor. Não tem turismo, como você fez? A carga de importação é a indutora, porque é ela que paga pelo maior custo do avião. A carga que a gente levou de volta para Lisboa, ela também, obviamente, ajudou a pagar o custo, porque é a soma de todos os faturamentos que no final paga o avião para ir e voltar, né? E aí eu vou acrescentar um terceiro item, ou vamos dizer, talvez o segundo. O primeiro foi o segundo item. O primeiro foi o turismo como indutor. O segundo é a coordenação. É o que a gente está fazendo aqui agora, essa coordenação, porque a carga de importação é importante. E o estado da Bahia, ela tem carga de importação. Tá? Por mais que a gente tenha ouvido, a Ford saiu e tal, mas ela tem. Ela tem o polo petroquímico, ela tem a indústria de tecnologia, ela tem o negócio de farma, tem Ilhéus, quer dizer, existe um polo de negócio de importação da Bahia, que hoje está sendo explorado por outros lugares. A TAP mesmo faz. Nos seus 20 voos cargueiros, ela obviamente traz carga da Bahia. Agora, para que a gente possa colocar um voo cargueiro a mais para a Bahia, a gente precisa concentrar, né? Porque o limite de você investir, falar, vamos investir na tentativa de fazer um cargueiro, a gente não está nesse tempo, né? Vocês percebem que nós aqui, como uma companhia aérea, a gente está no tempo de ter uma consciência econômica muito grande para dizer, olha, precisamos de faturamento, precisamos ajudar a companhia a enfrentar essa dificuldade, porque faltam passageiros. Isso vai permanecer, senhores. Então, por mais que digamos, olha, as barreiras sanitárias reduziram, o que pode acontecer, né? A minha limitação de voar para o Brasil com passageiro, ela vai até o dia 15 de março, até amanhã. Dependendo do que o governo resolver amanhã, a gente bota um voo em Salvador já, com passageiro. E aí a carga aproveita. Agora, mesmo que façamos isso, e veja, não depende da TAP, depende, nesse caso, dos governos, né? Mas mesmo que isso aconteça, o que vai acontecer? O primeiro voo, o segundo voo vai estar cheio de passageiro, porque tem lá um backlog de gente que quer ser repatriada, que quer... Agora, não vai ter muito turista, não vai ter muito passageiro. Então, o desafio permanece. Ele se ameniza, porque nós vamos ter alguns passageiros ali voando, ajudando a pagar o custo do voo, mas não vai pagar o voo. Vamos precisar da carga para ajudar. E aí essa coordenação, o desafio poxa, precisamos contar para esses empresários da Bahia que importam, que é uma economia pujante no Nordeste, né? Precisa ter uma coordenação e eu não estou dizendo que não tem, ela existe, tá bom? O próprio aeroporto faz isso, tem feito isso, né? Quer dizer, pessoal, vamos aqui se comprometer a voar direto para a Bahia, porque é o que a TAP quer, tá bom? Eu não quero tirar um cargueiro de Guarulhos para pôr na Bahia, eu quero botar um cargueiro a mais na Bahia. Exato. Né? E aí, dona, eu acho que nós vamos seguir com essa tendência de... Isso tanto é uma tendência que a TAP já transformou, ainda que de forma leve, não foi uma transformação profunda, 2 aviões cargueiros, então 2 Airbus 330-900, a TAP já transformou, na verdade foram 3, fizemos uma transformação leve, estamos fazendo já fizemos uma transformação também, está feita, tá bom? Transformamos também um avião menor,
que é um Airbus 320, também só para voar carga. O que significa essa transformação? Tira a cadeira, tira a galley, aumenta, faz uma mudança na aeronave para que ela voe só com carga, ou seja, a gente carrega a carga no porão e carrega a carga compatível na cabine, tá bom? Então é uma realidade, a TAP, que é uma empresa de 75 anos, que a vida dela é voar passageiro, está transformando aviões também em aviões cargueiros. Né? Então, e a gente tem feito isso, vocês estão vendo a TAP, agora no mês de março, fevereiro, março, nós aqui fizemos 2 voos de vacina para Guarulhos, né? Trouxemos lá os insumos da China, lá da Coronavac, fizemos 2. Então aí, esse voo nos ajuda a fazer um voo a mais. Nesse caso foi para, mas se me disserem, olha, voa lá para vacina, para Bahia, porque a distribuição é mais rápida. Não tem problema, a gente voa para Bahia. Tem o indutor, que é a carga da importação. Então, o segredo de a gente reestabelecer o volume, né? E é importante mostrar, e é curioso isso, né? Porque mesmo com essa redução drástica de volume que a gente teve no ano, vamos pegar o ano passado como exemplo, né? Vocês lembram que em abril não tinha avião para lugar nenhum, né? Acabou, não tinha voo para lugar nenhum. A pandemia pegou a gente em março e sumiu os aviões. Nós rapidamente começamos a fazer voo cargueiro, né? E voltamos a voar, inclusive na Bahia, né? E depois voltou um pouco de passageiro, tinha limitações, mas tinham lá, né, Júlio, 2 voos por semana, pelo menos, lá pousando em Salvador. O voo com menos passageiro cabe mais carga também. Então, olha só, dona Silvia, o ano passado, apesar dos pesares, fizemos 50% do volume na Bahia. Pois é. Aí você fala, o número de voos caiu 50%? Não, caiu muito mais. O número de voo caiu 80%, 90%. Mas fizemos 50% da carga. Nos 2 sentidos, tá? Nos 2 sentidos, na importação e na exportação. Então eu acho que tem esse outro fator aí. Quer dizer, é a indução do turismo e o trabalho junto aos empresários que podem se utilizar da Interlândia do aeroporto de Salvador, né? E aí não é necessariamente só a Bahia, mas obviamente, né, sobretudo a Bahia, um trabalho, né? E esse trabalho envolve toda uma cadeia, trabalhar com seus agentes de carga. Mas eu estou dando o primeiro passo aqui, estou dizendo, ó, a TAP, ela, independente das decisões que acontecem, que não são do nosso controle, às vezes as pessoas pensam que são, a TAP não quer colocar voo, não, a TAP quer, né? A gente só precisa que nos deixem, né? E a primeira é a autorização governamental dos 2 países, né? Do Brasil, o Brasil por enquanto tá tudo liberado, mas de Portugal, que, como já foi dito aqui muito bem por todos, né? Depende das condições do país, de vacina, Mas, enfim, eu não quero também complicar muito o problema, senão a gente não resolve, né? Para nós aqui é isso, quer dizer, vamos induzir o turismo, isso vocês fazem muito bem, é o trabalho do dia a dia da TAP e trabalhar a comunidade industrial aí, e eu estou aqui à disposição e com muito entusiasmo para que a gente possa fazer isso junto, porque é simplesmente dizer ao empresário, não vamos levar carga para outros aeroportos, já leva para a Bahia, que para vocês é muito melhor, porque o aeroporto tem estrutura, né? Não depende de o fiscal liberar a carga num outro lugar para mandar para o caminhão ou para conectar com outra companhia aérea, aí não tem espaço, aí atrasa, aí para, e o gargalo e coisa. Então a eficiência logística, que automaticamente significa custo, né? Amplia e melhora. Marcelo, eu estava acompanhando sua resposta aqui. Quando você falou na possibilidade de trazer mais voos para Salvador, o Júlio abriu um sorrisão aqui. E eu acho que esse sorriso, Júlio, resume bem a postura adotada pelo aeroporto de Salvador após a concessão, né? A bem da verdade, os aeroportos que foram concedidos à iniciativa privada, eles passaram a ter uma
uma postura de mais articulação e inteligência comercial. Aqui em Salvador, como é que você enxerga esse papel do aeroporto no sentido de trabalhar pelo desenvolvimento do transporte de cargas? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu sou um otimista, né? E acho que um otimista com base. Um amigo meu já dizia que a hora de investir não é quando as guitarras estão tocando, é quando as balas estão voando, né? A gente precisa reunir as forças e energia para fazer o que tem que ser feito quando a situação não é favorável. E há um lado, de certa forma, positivo em relação a todo esse processo, que é o seguinte: normalmente, vamos falar pré-pandemia, vamos falar 2019, toda vez que você quer desenvolver malha aérea, é uma competição por escassez, né? As companhias aéreas, evidentemente, não têm aeronaves sobrando em pátios para ficar mandando para A, B ou C. Elas têm que utilizar ao máximo a capacidade. A aeronave foi feita para voar, não para ficar em pátio. Então, quando você vai propor uma nova rota para você ser incluído dentro da malha, você está disputando escassez, você está disputando com rotas já estabelecidas. Você precisa convencer a companhia aérea de que é melhor ela vir para cá do que ir para outro lugar. E também não é algo tão simples essa decisão da companhia aérea, porque aquele avião que vai para outro lugar, desse outro lugar decola para outro, que decola para outro. Então, você meio que mexe em todo o dominó, todo o castelinho de cartas da companhia aérea para pegar e pedir um voo a mais para o seu destino. Não é um exercício simples. Agora, as companhias aéreas estão voando pouquíssimo, então elas estão remontando as malhas dela. Um bom exemplo foi a Gol. A Gol, pré-pandemia, voava de Salvador 13 destinos. No final de ano passado, dezembro, já estabelecendo 25 destinos a partir de Salvador, ou seja, a remontagem da malha aérea não é a malha aérea original. Então, em relação também ao internacional, acho que a gente tem uma oportunidade de fazer essas propostas, e tem que ser agora, antes que passem a voar pleno, que eu tenho confiança que irá acontecer, e não demorará tanto assim, não é imediato, mas não demorará tanto assim, porque a gente não está competindo com essa escassez. E aí sim, no núcleo da sua pergunta mesmo, a concessionária, a Vinci Airports, quando se estabelece num local, no aeroporto, a gente envia várias mensagens no sentido de ser um participante daquela comunidade em todos os sentidos. Desde a nossa mensagem que todos os aeroportos a gente tem que ter dentro da nossa, chamemos decoração ou animação dentro do aeroporto, que a gente chama o sense of place. Você não pode chegar naquele aeroporto e achar que é um aeroporto como se fosse qualquer outro lugar do mundo. Precisa ter as marcas via o portfólio de lojas, a decoração que mostra que é o lugar que você está. A gente fez isso em Salvador, mas também ativamente buscando se inserir na comunidade. Então, por exemplo, nós temos assento na FEComércio, na vice-coordenação da Câmara de Turismo, que no caso eu desempenho esse papel, mas com a liderança da nossa querida Vani Duran, aqui em Salvador. Ela é a coordenadora da Câmara de Turismo da FEComércio. Nós estamos presentes no Comex. Recém iniciamos um trabalho aqui com o Humberto, que está nos acompanhando, para trabalhar juntos esse processo de desenvolvimento e eliminar gargalos dessa situação de logística, como bem colocou o Alexandre. Então a gente tem muita confiança, a gente entende que esse é um papel do aeroporto, ele é um facilitador desse processo. Também a gente procura apoiar as companhias aéreas como quase uma consultoria, tanto a companhia aérea como o governo do estado, para destravar acordos de ICMS, aí muito relacionado ao doméstico também, mas é importante isso. Por que o doméstico? O que o doméstico tem a ver com a questão do internacional? Tudo. Porque um voo internacional, eventualmente, ele é um alimentador daquele ponto, que é um hub doméstico para ir para outros locais. Por exemplo, esse fato da Gol ter 25 destinos a partir de Salvador agora, e não apenas 13, mexe diretamente com a atratividade para a malha da TAP e outras companhias aéreas internacionais, porque significa que pode pousar em Salvador para ir para X, Y, Z, para qualquer outro lugar, versus ter que ir para Guarulhos. Olha a outra beleza do aeroporto de Salvador. Nós estamos 15% mais próximos da Europa do que os aeroportos do Sudeste. Menor distância, menos combustível de aviação. A gente sabe que o combustível de aviação é responsável por 30% a 40% do custo da companhia aérea. Então, isso já é um custo reduzido. Por outro lado, dentro do cenário do Nordeste, e os meus amigos de Recife, Fortaleza que me perdoem, mas entre Holyfield e Todo Duro, sou mais Holyfield,
né, os nossos amigos do Nordeste, nós estamos mais próximos também da América do Sul. Então, o Salvador é o centro de gravidade do Brasil, né? Não só a nossa bela propaganda, a primeira e melhor capital do Brasil, o berço do descobrimento do Brasil, mas somos geograficamente muito estratégicos mesmo. Então, esse é o papel do aeroporto mesmo, participar junto à comunidade, com os demais stakeholders, com a prefeitura, com o governo do estado, com a FAEB, com todos os nossos colegas, com as companhias aéreas, e removendo essas barreiras e removendo esses gargalos. E acho que a gente até fez um trabalho razoável até agora, mas ainda muito para fazer, com muito entusiasmo. E porque ainda não foi feito mais, vocês devem lembrar que os primeiros 2 anos de atividade no aeroporto foram dedicados à obra e, né, basicamente, reconfiguração do aeroporto. Isso consumiu muito tempo de todo mundo, a administração, no meu caso também. Em 2019, a gente entregou as obras em outubro, a gente iniciou com muita paixão, com muito entusiasmo, a virar em 2019 para 2020, fomos atropelados por esse vírus, mas para mim isso é um parênteses. Um parênteses, e que seja um parênteses o mais curto possível, porque a gente quer retomar. Vou dar outro exemplo, a gente vinha no processo de buscar desenvolver as companhias de baixo custo, as low-cost carriers, para pegar e criar uma animação maior no aeroporto de Salvador, que, de novo, vai de mão em mão com trazer voos internacionais, porque passa a ser alimentador para outros destinos. Espero ter respondido a sua pergunta, Donaldson. Maravilha. Respondeu sim, Júlio, com certeza. Humberto, em termos de novos mercados internacionais, como é que a FAEB pode colaborar com os produtores na prospecção de compradores para as frutas baianas? E eu queria saber se existem planos de promoção comercial da fruticultura do estado no exterior. Bom, muito boa pergunta, Donaldo. Se eu vou tentar responder ela em 2 linhas. Um a nível mais nacional, que inclusive foi comentado aí pelo Alexandre na sua fala, que a gente utiliza da nossa estrutura a nível nacional, que é da CNA, né, junto ao MAPA, né, e a gente tem uma ministra que tem ótimas relações internacionais e que fez um trabalho brilhante abrindo mercados para fruticultura. Começamos a exportar melão depois de longos anos de luta para tentar colocar o melão no mercado internacional. Conseguimos agora, com a intervenção da ministra Tereza. As carnes brasileiras têm chegado a uma série de outros mercados via essa negociação política institucional da ministra Tereza Cristina junto com a CNA. Então a gente usa esse braço nacional, que é o primeiro passo, que é criar a relação política institucional para que a gente possa abrir mercados, né? Então essa é uma parte. A nível estadual, a gente tem tomado algumas medidas. Esse bate-papo que o Júlio tem dito, essa aproximação, ela é singular aqui nas nossas relações aqui da federação, junto com o aeroporto, junto com o porto aqui também, para que a gente possa colocar alguns produtos que devem acessar os mercados internacionais aqui pelos nossos meios que nós temos. Então esse é um fator. E o outro fator é a nossa organização como federação mesmo. Nós contratamos recentemente, junto numa parceria com a CNA e com a Apex, um consultor de negócios internacionais que já trabalha aqui desde o ano passado aqui no estado, prospectando mercados e, ao mesmo tempo, arrumando a nossa estrutura de exportação. Então, como esse trabalho, desde rodadas de negócio, a consultoria com pequenos produtores, que a gente tem uma preocupação, aos ouvintes todos aí, e a você, Donaldo, de que a gente possa abrir o mercado internacional também para os pequenos produtores, para os pequenos negócios, que é a grande maioria dos produtores rurais baianos, conforme eu disse no início do nosso bate-papo. E nós temos muitos nichos de mercado que o mundo inteiro gostaria de comprar, até pela IG, a identidade geográfica, até pela origem do produto, até pelo modo de produzir, da sustentabilidade, da questão, às vezes, artesanal daquele produto. Isso abre mercados e o mundo cobra um pouco isso. E a gente precisa explorar isso, que a Bahia tem muito disso. Então, essa organização, através desse consultor, também tem feito esse dever de casa aqui, da gente arrumar o nosso produtor, e a gente já tem 3 cases de sucesso, pequeno, mas que merecem registro, né? Primeiro, nós pegamos uma Coopercu, que é uma cooperativa de pequenos produtores lá da região norte da Bahia, lá próxima a Juazeiro, e a gente conseguiu colocar o doce de maracujá do mato dele, de banana, na Alemanha. Uma coisa bacana, uma cooperativa de pequenos produtores. Um outro agora, mais recente, da Cooper Cabruca, lá da região do cacau, onde a gente conseguiu também colocar o licor de cacau na Suíça, que era um produto também derivado do cacau da Bahia. Então, nós começamos a ter esses pequenos
nichos de negócios internacionais que até então não tinha. O pequeno produtor, o pequeno negócio não conseguia esse acesso, mas com conhecimento, com informação, a gente consegue fazer isso. É isso que a federação está se esmerando em fazer. Mas eu gostaria de fazer um comentário, porque todos falaram muito bem aí, tanto Marcelo, quanto Alexandre, quanto Júlio, que é essa questão estrutural, Donaldo, para que a gente possa acessar os mercados. Não é uma questão meramente de produzir, de ter o produto, e o Alexandre falou muito bem isso. A gente já tem o produto, mas tem que ter toda uma arrumação. Isso passa por políticas públicas, não é? Passa por políticas públicas. Isso passa por uma questão de infraestrutura que a gente perde, inclusive, Júlio, espaço no nosso aeroporto aqui, porque o produtor do Extremo Sul paga mais barato para levar uma mão dele para o porto ou para o aeroporto em São Paulo do que trazer para o nosso aeroporto aqui. O frete chega a metade do custo do Extremo Sul para São Paulo e para o Rio de Janeiro do que aqui para a Bahia. Por que isso? Porque existe uma logística de retorno desses caminhões que vêm trazer algum produto para a Bahia, que voltam no linguajar comercial, batendo para lá, então cobram metade do valor. Então a gente precisa arrumar essa logística aqui no nosso estado para a gente não perder competitividade, para a gente não perder negócios e para a gente não perder essa oportunidade que o Brasil tem no mundo internacional de colocar os seus produtos, que o mundo tem fome, o mundo necessita de alimentos. E o Brasil e a Bahia em especial, que é o que nós estamos tratando aqui, tem um potencial muito grande de se estabelecer cada vez mais nesse mercado internacional. Mas aí eu vou pela coordenação que o Júlio tem feito aqui na Bahia com os outros setores. Nós precisamos sentar na mesma mesa, governo, empresários, a parte de infraestrutura, a parte de logística, para a gente discutir esses problemas e facilitar com que o produto chegue com competitividade no nosso aeroporto ou no nosso porto, para comentar também aqui, porque se a gente não tiver essa competitividade, a gente não acessa o mercado internacional, porque o fator decisivo, no final de todas as contas, é o preço e a qualidade que o produto vai chegar lá no consumidor final, na Europa ou na Ásia, onde quer que seja. Então, a gente precisa sentar, e aí eu acho que momentos como esse aqui são fundamentais para a gente ir socializando com o produtor rural que está aí do outro lado, no YouTube, com o empresário que está aí do outro lado, vendo e ouvindo essa discussão, para ver de que forma todos nós, como sociedade, precisamos ter e assumir essas responsabilidades, porque a solução do negócio, ela é conjuntural, ela é global, ela não é pontual. Não é apenas ter o avião da TAP que vai resolver o problema. Nós precisamos de uma série de outros fatores que são correlatos à exportação, está todos eles intimamente interligados. Então, é esse o nosso entendimento, é essa a nossa disposição como federação de estar aberto a esse tipo de discussão, de diálogo, para a gente construir consensos, né, e facilitar com que os nossos produtos cheguem de uma forma maior e melhor lá nos mercados internacionais. Muito obrigado pela resposta, Humberto, e parabéns pela postura. Júlio, os clientes do TECA elogiam qualidade do serviço, zelo pelos produtos, eficiência e rapidez nos trâmites alfandegários. O que é que você considera como os maiores diferenciais da operação no terminal de cargas aqui? Eu acredito que seja principalmente a agilidade, né? Entre 2 e 3 horas após a chegada da mercadoria, você já consegue fazer a liberação sem nenhum demérito a porto, né? Mas a gente sabe que às vezes em portos os processos são muito mais demorados. Também a gente tem uma predominância em relação a outros produtos, né, que chegam. Eu estou falando aqui de importação também, porque, lembrando, né, é importante ter importação. Pegando carona no que comentou o Humberto, você precisa ter a ida e a volta, né, para você rentabilizar e permitir que as tarifas sejam boas e também que você tenha mais aviões fazendo essas rotas. A gente tem uma predominância de canal verde aqui, a gente tem a disponibilidade das equipes, né, da vigilância da agricultura e também da Receita Federal trabalhando diretamente e rapidamente. A gente tem esses plantões, são fins de semana, são direto. Tem a estrutura, o tamanho adequado, né? A gente tem 3.600 metros quadrados para a importação e temos 800 metros quadrados para o processamento da exportação, como falei também as câmaras frigoríficas. Para artigos de valor, nós temos o processo de cofre, né, com vigilância por câmera de circuito fechado de TV, que dá uma tranquilidade maior.
além de ser uma área muito segura, tá? O perímetro do aeroporto, nós somos privilegiados que ao redor, aqui no nosso sítio aeroportuário, a gente tem de um lado o Graer, né? Graer que merece todos os elogios aqui, um abraço ao Coronel Renato, que comanda essa unidade tão importante para a Bahia de resgate, né, e atenção, é que tem desempenhado um papel muito importante agora no transporte de vacinas. As vacinas chegam e o Graer já dispara suas aeronaves para o interior da Bahia. Nós temos também o COI, né, da Polícia Civil, logo ao lado ali, além do batalhão da Polícia Militar que fica no aeroporto. Então, isso também é uma questão de segurança que poucos aeroportos têm. A gente viu que a gente teve incidentes em Guarulhos, teve em Viracopos, né, em relação à carga, e aqui a gente está muito bem posicionado em relação à estrutura de segurança também, né, que é uma questão satélite, mas tão importante nos dias de hoje. Então, e a disponibilidade, evidentemente, sendo um aeroporto do porte que é, a distância de atenção entre, no meu caso, o diretor-presidente, o Marcos Campos, que é o nosso gerente de negócios aeronáuticos e que tem sido grande atuante, assim, ele cobre qualquer deficiência que eu tenho em algum momento de agenda, é ele que está tocando, assim, vai meu agradecimento, porque justamente movendo essa agenda, está muito próximo do assunto. Aqui, da sala onde eu estou vendo o TECA, né? O TECA está próximo de mim, não estamos isolados, não é um assunto que a gente vê de vez em quando. O TECA é parte do aeroporto e vai ser cada vez mais. Então, acho que em relação a serviço, o desafio, acho que foi o que foi lançado, comentado por Humberto, é a gente unir esses pontos, destravar algumas barreiras, mas esse não é um gargalo. Ao contrário, o TECA é um ativo e é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para fazer isso. Bacana, Júlio. Marcelo, de que maneira um destino como Salvador, que reúne atrativos turísticos, um polo industrial e de energia renovável forte e que responde por metade das exportações da região Nordeste, pode se beneficiar com a retomada dos voos internacionais? Bom, diretamente, né? Diretamente. Essas indústrias todas que você mencionou, elas são dependentes do transporte aéreo. Até a eólica, por exemplo. Quando você fala de indústria eólica, se imagina trazer só tramos, pás, que são obviamente partes do negócio que vem marítimo, em função de peso e tamanho, mas não é assim que acontece. A indústria eólica temos muitos clientes de indústria eólica voando para o Nordeste e Salvador também, e que precisam, né? A carga aérea, ela é chave para o desenvolvimento, ela é o primeiro indutor, ela é o que faz a diferença, ela é o que ativa o negócio, porque ela é carga urgente, né? O Júlio comentou muito bem, ele falou de números, de tempo de desembaraço, de preparação, isso é fundamental, porque se está vindo no avião, é porque não pode esperar, é porque é urgente, né? E isso movimenta. Primeiro que movimenta as pessoas, né? E por mais que estamos aqui fazendo videoconferência, isso ajuda, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a partir de agora, muito mais nós vamos usar esse recurso, mas tem momentos que não adianta, você precisa movimentar as pessoas para fazer as coisas acontecerem. Então esse é o primeiro ponto, né? Não é só o turismo, é o negócio, precisa movimentar pessoas, faz diferença, tá? E a indústria, né? Então vamos imaginar, a gente está falando imaginar da Bahia, então vamos falar de indústria eletrônica. A Bahia tem indústria eletrônica. Como que se imagina trazer um container de microchip? É inviável você ficar no mar 30, 40 dias com um inventário em trânsito de milhões de dólares. Não dá. Mesmo que não seja uma coisa urgente, que precisa estar aqui daqui 2, 3 dias, porque vai parar a produção, não dá para vir marítimo. O inventário em trânsito é enorme, estamos falando de custo de inventário. E sim, é o custo de você não ter aquele produto disponível no teu estoque. Tem que vir aéreo. Então é óbvio que grande parte da carga ela é marítima, por óbvio. O aéreo custa mais caro. Mas ele é essencial. A indústria não se desenvolve, Donald, se não tiver. Então, daí a importância
da volta de ter esses voos com uma maior frequência, né? Então eu te dei alguns exemplos, posso dar mais. Imagina a indústria farmacêutica, que vocês também têm aí na Bahia, né? O farma, e aí o exemplo hoje ele é óbvio, né? Quer dizer, a gente tem trabalhado muito com voos de humanitários, que a gente fala, que são voos para restabelecer a segurança das pessoas. Então, vamos máscara, aparelho de respirador e tudo isso. Agora, mais recentemente, vacina, né? A vacina, para você ter uma ideia, dona Sara, ela tem um código, que é um código especial, que ela é de SHL, significa Save Human Lives. Depois do passageiro, ela é a coisa mais importante que tem no avião, percebe? O transporte aéreo ele é indutor, ele é chave para a economia, né? Então, sem ele, fica muito difícil de você conseguir desenvolver a economia. Verdade, Marcelo. Alexandre, essa resposta do Marcelo acho que ajuda a gente a entender bem as especificidades da operação de carga aérea. Eu queria saber se você identifica em algum estado brasileiro regras mais favoráveis e de estímulo ao comércio exterior, e queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia que se tem em relação à legislação. A mesma lei que serve para o transporte marítimo atende o transporte aéreo? Tem pequenas alterações, Donaldson. O que passa com o empresariado brasileiro, o Humberto falou bem disso, o Júlio, o que acontece é assim, eles esqueceram de ver que se passaram 15 anos e tudo melhorou, né? Então, assim, o tempo passou, o aeroporto é mais atualizado, a legislação é mais atualizada, o governo ajuda, as federações ajudam, a companhia aérea se movimenta para a coisa funcionar, mas o empresariado brasileiro ele ainda tem aquele trauma do passado, ou seria... o caminho que eu encontrei é esse, está dando certo, eu vou ficar por aqui. Ah, mas é mais caro, é mais custoso, demora mais. Ah, mas está dando certo, em um time que está ganhando não se mexe. Está errado, né? Olhe próximo de vocês as melhorias que foram feitas, as pessoas que estão trabalhando para essa melhora, né? E a legislação, quando ela tem divergências, você acaba se adaptando devido à necessidade. Então, não existe nada que não possa ser alterado com uma intervenção do Humberto, por exemplo, ou do Júlio, né? Ou criou-se uma dificuldade na importação ou na logística de trazer alguma coisa. Opa, vamos chamar os envolvidos para ver como que a gente resolve esse problema, né? Então, é assim, Donald, não existe diferenças ou vantagens para se movimentar mais carga num estado do que no outro, né? Existe a cabeça do empresariado que ele tem que observar, olha, o que eu tenho perto de mim que poderia me favorecer? Tal coisa. Posso pedir ajuda para essa gente para ver se eu viabilizo a minha importação através de Salvador, em vez de trazer para São Paulo e daqui remover para ir e ter custo, e ter risco, e cargas caras, com caminhões com batedores, risco de assalto, sabe? Não tem lógica. Mas o empresariado brasileiro, de todo o Brasil, não é só da Bahia, né? Nós, como agente de cargas, a gente não consegue entender por que o cara quer vir para São Paulo e depois transferir a carga para a Bahia. Ah, não, é porque eu faço isso aí faz 20 anos e nunca deu errado. Ok, 20 anos atrás, a administração portuária era uma, a alfândega era tratada na base do papel e caneta e carimbo, hoje em dia tudo automatizado, né? As federações
adentraram ao problema para poder trazer as coisas para perto, os ministérios mudaram, os ministros estão mais ativos, e a cadeia produtiva não observa, ou se acomoda numa situação, o Donaldson, que ele não procurou nada melhor. Procure, né, empresariado brasileiro dos seus estados, procurem ver as mudanças que tiveram dentro da sua região, se atualizem, busquem informações para que a coisa funcione próximo de você, né? Mas é difícil isso, não é só na Bahia, atenção, é em todo lugar. Você exclui São Paulo, porque São Paulo é a solução para tudo, né? A pessoa fala, puta, eu queria encontrar sopa de parafuso às 3 da manhã. Em São Paulo tem, né? Então, mas já tem na Bahia também, né? Já tem no sul do Brasil, já tem em vários lugares. Então as pessoas têm que se mexer, têm que olhar, Donaldson, tem que olhar o que tem de bom perto de você e tirar proveito disso. Então, eu acho que existe uma acomodação muito grande por parte dos empresários de achar que o caminho de lá é melhor do que o daqui. Mas você foi ver se realmente é? Né? Então, é isso, amigo. A legislação é igual, né? Muda-se uma coisinha aqui, outra lá, né? Mas está tão prático fazer importação e exportação, né? A Receita Federal, por exemplo, não tem mais entrave nenhum. Você lança o número do seu documento ali, 4 minutos depois sua mercadoria está apta para exportação, está pronto, né? A própria agricultura entrou em contato, olha, está agendado 8 horas da manhã, 8 horas da manhã o homem está ali para fazer o serviço. Então, está ágil. E as pessoas têm que tirar proveito disso, Donaldson. Tem que tirar proveito, o empresariado tem que acordar. Vamos ver, gente, vamos olhar melhor as coisas, né? E aí, busca a companhia aérea. As coisas acontecem. Por quê? Se você desenvolve o negócio na sua região, essa gente vem. Eles vêm. Opa, tem algo diferente acontecendo ali. Vou lá. Né? E aí, cria-se concorrência, cria-se disputa. Junto disso, reduz o custo. Né? É por aí o negócio. O empresariado também tem que acordar. Né? Eles têm que observar que tem coisa boa perto de mim, né? Não só longe. Está na hora da gente começar a rever nossos conceitos, né, Alexandre? Pois é, Donaldson, pois é, né? Às vezes o cara fala, não, eu vou fazer minha compra lá no Carrefour, que está a 14 quilômetros da casa dele. E no mercadinho ali da frente dele tem um negócio perfeito, mais limpo, organizado, e ele vai a pé. E parafraseando o que você colocou, talvez sopa de parafuso não seja a coisa mais gostosa que existe. Né? Vamos realmente atualizar os conceitos. É verdade. É que as pessoas acham que, não, eu só vou encontrar isso naquele lugar. Não é. Isso aí foi há 20 anos atrás. Verdade. Né? O mundo mudou. Hoje você tem tudo. Olha nós aqui, olha, cada um numa parte do Brasil, e nós estamos sem dificuldade nenhuma para trocar informações, para dividir informações, né? É tão simples, ficou fácil, e as pessoas não enxergam. O empresariado local também tem que ser buscar o que tem de bom, né? Você tem um Júlio aí, apto, ligado com o mundo, Humberto trabalhando com todos os setores produtivos para fazer a coisa acontecer, o pequeno produtor, você vê, é histórico as rendedeiras que fazem as rendas lá na Bahia, elas exportam. Veja, são 50 mulheres fazendo renda, e você chega em Paris, está lá a renda dela
na mesa de um restaurante carésimo, né? Como que ela conseguiu? Ali, naquele cantinho, 50 mulheres, rendedeiras, exportando. Por quê? Alguém foi lá e falou assim, opa, isso aqui dá para fazer, vou levar ele para a França. E aí tudo acontece, né? Agora, se tivesse que buscar, tirar de lá da Bahia, trazer para São Paulo, não sei aonde, por quê? Tem que observar o que tem de bom aí, Donaldson, sabe? As pessoas têm que aprender a usar o que tem próximo de casa para fazer as coisas acontecerem. E aí, todo o restante vem, automático. É a atração. Eles vêm. Muito obrigado, Alexandre. Humberto, o mercado internacional leva em consideração cada vez mais a maneira como os produtos eles são feitos, né? A agenda de sustentabilidade vem ganhando cada vez mais importância nesse processo, e a gente tem aqui no sul da Bahia, só para citar um grande exemplo, a exportação de chocolate sustentável, trazendo grandes frutos e ótimos resultados para os produtores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a maneira como a agricultura baiana está lidando com a agenda da sustentabilidade. Donaldson, primeiro dizer que a questão da sustentabilidade, que em algum tempo era um diferencial, hoje é condição básica. Você, para ter mercado internacional, a sustentabilidade é condição básica. Ou você produz o seu produto, leva o seu produto para o mercado com sustentabilidade ambiental, social e até econômica por causa da competitividade final, né? E aí você citou aqui na Bahia um grande exemplo, que é o cacau cabruca, né, que fica lá na nossa região cacaueira, né, como já é chamada, no sul da Bahia, que é um grande exemplo disso. Mas isso tem custo, né? A sustentabilidade, às vezes, você perde competitividade do ponto de vista econômico. Por isso tem que ter esse equilíbrio entre o social, o econômico e a questão da sustentabilidade ambiental. E nós temos nos preocupado muito com isso, porque existe no Brasil uma campanha muito forte do mercado internacional em relação aos produtos brasileiros, levantando, às vezes, questões que nós, no Brasil, somos um país que temos as leis ambientais mais rigorosas do mundo, um código ambiental dos mais rigorosos que existe. E nós somos o produtor mundial que mais protege o meio ambiente. E, às vezes, isso precisa ser desmistificado, às vezes, em bate-papo, até como nós estamos aqui com pessoas de outros setores, para que as pessoas entendam que o produtor brasileiro é extremamente obediente a essa questão da sustentabilidade ambiental e social. Porque, como eu disse, o que era um diferencial hoje é condição básica. Produto nenhum chega ao mercado exterior se ele for de uma área de desmatamento, de grilagem, se tiver trabalho infantil, se tiver mão de obra sem ter as condições legais atendidas. Então, isso hoje é tratado por um produtor rural baiano de uma forma muito tranquila e sabendo que é condição sine qua non para ele poder disputar os mercados internacionais. E para isso a gente tem feito uma série de coisas. Hoje tem os BPA, que é as boas práticas agropecuárias, que são colocadas dentro das fazendas, as certificações, inclusive internacionais, por organismos internacionais, que validam que aquele produto foi produzido dentro das condições de meio ambiente corretas, de políticas trabalhistas corretas, né, para dar essa segurança ao consumidor final que está lá na Europa, que está na China, que está em qualquer outro lugar do mundo. E tem dois pontos que, às vezes, eles são menos divulgados, mas eles são fundamentais para a questão dos mercados internacionais. Uma é a questão hoje da rastreabilidade. O cara que está lá consumindo o produto lá na Europa, ele quer saber onde ele foi produzido, quais as condições, a data que ele foi colhido, de que forma. Então, a rastreabilidade, ou seja, são certificados de origem, da onde o produto veio, como foi produzido, como ele chegou aqui em Paris, como ele chegou aqui na França, como ele chegou no outro mercado. E uma outra coisa extremamente importante é a questão das defesas sanitárias, barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias, elas talvez, a cada dia que as barreiras tarifárias caem, as sanitárias aumentam, porque é a questão da segurança ambiental dos países que recebem os produtos, entendeu? Então, eles têm que ter essa segurança, e a defesa sanitária é fundamental para isso, seja animal ou seja vegetal.
que é um investimento que a gente precisa fazer cada vez mais no Brasil. E na minha primeira resposta, eu comentei que a gente está aqui no Nordeste, que as condições climáticas nossas nos favorecem muito nessa questão de muitas doenças que tem no centro-sul brasileiro e que aqui nós não temos, especialmente nos citros e na banana, por exemplo, enfim, na uva e outros produtos. Então, nós estamos no lugar certo aqui e na hora certa para atender esses mercados internacionais com os produtos da agropecuária brasileira ou baiana. Muito obrigado, Humberto. Pessoal, o nosso bate-papo está muito interessante, está muito legal, e o tempo acaba passando que a gente nem percebe. A gente tem uma última rodada de perguntas e a gente vai entrar também nos questionamentos enviados pela nossa audiência. Eu queria pedir a vocês, encarecidamente, para a gente tentar sintetizar um pouquinho as respostas. Eu sei que tem perguntas que pedem respostas mais longas, mas vamos tentar sintetizar para a gente conseguir dar conta dos questionamentos da audiência também. Eu começo com o Alexandre. Eu queria saber se o transporte rodoviário até o Sudeste, no caso de algumas culturas aqui do estado, se essa necessidade de ir para o Sudeste, para a partir do Sudeste exportar a produção, se isso inviabiliza a chegada de frutas produzidas no Nordeste a mercados mais distantes, como a Rússia e Japão, por exemplo. Não inviabiliza. Na verdade, o transporte terrestre, Donaldson, ele é eficiente. Por quê? Porque os caminhões saem do sul-sudeste carregados com presunto, salame, seja lá o que é produzido aqui embaixo, descarrega em cima e volta vazio. É o que o Humberto questionou em uma das perguntas aí, metade do preço, tal. Então, assim, o transporte rodoviário, ele é eficiente, ele chega. A dificuldade para chegar em países como Rússia, por exemplo, ainda está no modal aéreo ou marítimo, né? Você vê que nós temos vendas para a China do melão que foi desenvolvido. Eu mesmo fiz o primeiro embarque para a China, mas parou nisso. Por quê? Porque a gente não consegue chegar, né? O produto está aí, tudo certificado, tudo bonito, a ministra foi lá, assinou tudo, todos os órgãos competentes fizeram mas a gente não consegue chegar. É difícil, seja via Nordeste, Sudeste, não consegue ir. Então, o transporte rodoviário é eficiente, né? E hoje ele é o que soluciona o problema, digamos assim, né? Dentro do Brasil, para que sejam feitas exportações por onde tiver os aviões. É tranquilo, não é uma dificuldade para a exportação brasileira. Ele é bom. Obrigado, Alexandre. Humberto, voltando um pouquinho a essa questão fitossanitária que você chegou a mencionar na sua última resposta, a gente tem o caso da manga do Vale do São Francisco, que é a única autorizada a sair do Brasil para os Estados Unidos. Como é que a fruticultura baiana lida com essas questões de natureza de segurança fitossanitária? Elas são fundamentais, Donaldo. Se você já deu um exemplo aí, por que os Estados Unidos têm barreiras fitossanitárias para manga produzida em outros estados? Porque existem doenças em alguns outros estados produtores brasileiros que não tem aqui na Bahia, graças ao nosso clima, a nossa luminosidade, a nossa estabilidade climática aí. Como tem nos citros também, o campo cítrico, que o mercado europeu não aceita citros que não seja isento dessa doença. Então, isso é uma questão, primeiro, de segurança alimentar, né? Que os países compradores precisam ter segurança para colocar esses produtos na mesa dos seus consumidores lá. E segundo, é a segurança também do país. Você não pode levar... Eu vou dar um exemplo aqui bem drástico para que o ouvinte aí nos entenda. Um estado ou um país que tem o vírus da febre aftosa, que é uma doença da pecuária, mas se fecham todas as barreiras para a fruticultura, para grãos de origem daquele estado onde tem um problema. Para que não chegue lá num país que hoje é livre de vacinação de febre aftosa, que chegue um vírus que hoje
exótico naquele país e que vai causar um prejuízo monstruoso. Então, assim na fruticultura, assim nos grãos, assim no café, enfim, assim em qualquer uma outra atividade. As barreiras fitossanitárias, por isso eu falei a importância da rastreabilidade, das boas práticas agropecuárias, são fundamentais para isso, porque se não tivermos essa segurança, os mercados estarão completamente fechados para a gente, independente dos nossos preços. Podemos ter os menores preços, mas não acessaremos esse mercado porque não temos a segurança sanitária que os países exigem. Obrigado, Humberto. Marcelo, além de Portugal, a TAP distribui as frutas baianas para que outros países? E só uma curiosidade, em quanto tempo após o embarque é possível encontrar uma fruta baiana nas prateleiras dos supermercados? Vou começar por essa última. O Alexandre já respondeu essa pergunta. 12 horas. Tá? Em 12 horas já é possível de se encontrar. Né? A gente sai da Bahia aí, vai arredondar 8 horas de voo, chegou, é rapidamente desembaraçado. Às vezes o importador já é o próprio supermercado, tá, dona Tia? Então muitas vezes o supermercado é o importador, ele já leva direto para a gôndola e coloca lá um aviso bonito, ó, fruta brasileira via aérea, e vende lá na Europa, tá bom? E a TAP, bom, obviamente somos uma empresa portuguesa, mas nós não nos posicionamos assim, nos posicionamos como uma empresa europeia, né? Lisboa nada mais é do que o mais importante e próximo do Brasil, hub do Atlântico Sul. Então somos um hub importante, somos uma empresa europeia, ibérica, no mínimo, né, onde atendemos ali de uma forma muito importante, obviamente. Portugal, que acabou, em função da sua localização geográfica, acabou ali trazendo, posso destacar, como os principais países. Bom, primeiro os Estados Unidos. Né? Vamos lembrar que a TAP ela é, muitas vezes, o parceiro preferencial para trazer carga dos Estados Unidos para a Bahia. Quem que voa Nova York e Salvador? A TAP, via Lisboa. Quem que voa Chicago? A TAP, via Lisboa. Quem voa São Francisco, Salvador? A TAP, via Lisboa. Então vamos lembrar que a gente pode conectar também com os Estados Unidos. Dentro da Europa, então ali diretamente, França, Holanda, Portugal, Alemanha, né? São todos destinos e origens muito comuns do nosso dia a dia. Então, por exemplo, na importação, eu destaco, a principal origem do Brasil é a Alemanha. Então você imagina, né? Quer dizer, as cargas que vêm de importação. Vamos lembrar que Portugal é um país pequeno, né? Não se produz tanto lá e não se consome tanto lá. Então, como é que a TAP tem a liderança da carga para a Europa? É através dessas conexões e parcerias aí que temos, e a grande maioria delas, ô Nodson, é com estrutura própria nossa mesmo, tá? Os nossos aviões, a gente tem feito, por exemplo, agora, e até por uma questão aí mais oportunística também, a gente tem colocado aviões wide bodies, que são aviões grandes, para fazer Lisboa-Amsterdã, Lisboa-Frankfurt, Lisboa-Malpensa. Destaco também a Itália. Né? A Itália é um exportador importante para o Brasil. Bom, a gente tem a nossa indústria automobilística aqui. E a TAP atende todos os aeroportos do Brasil. Então temos aí uma rede importante. Tá? Não enxerguem a TAP só como uma empresa de Portugal. A gente atende o mundo todo. Vamos até a Rússia, por exemplo, como você está dando o exemplo. Tá bom? Inglaterra, né, Marcelo? Inglaterra é um outro ponto importantíssimo, outro consumidor de fruta, né? E a gente também atende a Inglaterra de várias formas. Atendemos através de aviões menores, atendemos através da nossa rede de caminhão, atendemos também com voos grandes. Então a gente, por exemplo, há 2 semanas atrás trouxemos flor da Colômbia e levamos lá para a Inglaterra, né? O Alexandre também utiliza, às vezes vai mandar coisa para Amsterdã, Então tem ali uma rede. Os voos diretos são todos através do hub, tá, dona? Mas do hub, aí tem diversos tipos de oportunidades para toda a Europa.
Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado pela sua resposta. Júlio, a gente tem visto o papel que o aeroporto tem desempenhado aí na distribuição de vacinas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa diversificação na oferta de serviços e como é que você está vislumbrando a retomada dos voos internacionais? Claro, como você pediu, eu vou procurar ser sintético, mas ainda assim não vou economizar na paixão pelo assunto. A gente falou bastante de frutas, acho que isso é muito importante, porque é um motor grande, é um produto extremamente importante, mas só relembrando que a gente também é um conduíte para a exportação de tabaco, de obras de arte, de pescados, uma série de produtos. Eu espero que também nossos vinhos aí do Vale de São Francisco vão. Tem muita coisa que sai daqui e pode continuar saindo para a Europa. No item importação também, relembrando que a Bahia é muito importante do ponto de vista do parque eólico, a gente tem muitos componentes que vêm para cá. Recentemente tivemos mais de uma operação com aqueles cargueiros gigantescos, os Antonov, trazendo linda operação, linda. Para quem... Eu sou engenheiro aeronáutico, né? Então, além de tudo, eu fico emocionado por ver aquela aeronave tão icônica pousando aqui. Mas a questão das vacinas, sem dúvida, de novo, dou aqui o papel de capilaridade importante para promover a capilaridade para o GRAER, né, através do estado da Bahia. Mas eu só quero lembrar que a sigla ESG, né, que em inglês se refere à questão de meio ambiente, social e governança, está no dia a dia já de todos, e a gente precisa lembrar que tudo se conecta e como é importante. Alexandre mencionou a questão das rendeiras, tudo. Temos 417 municípios na Bahia, a gente pode promover a prosperidade das pessoas através dessa atividade. E outra, é muito glamouroso a Europa, quem não gosta de tendo a oportunidade de poder visitar ou a Itália, ou a França, ou a Inglaterra, mas a gente também tem que pegar e dar a importância devida ao Brasil. A França é do tamanho do estado da Bahia, Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco, a única coisa que é 90 graus virado, é Pernambuco virado 90 graus. E eles não têm a capacidade de produzir alimentação, não há terra agriculturável que os alimente. Nós alimentamos a Europa. Então a gente precisa se dar importância e também pegar e dizer, olha, além da gente mandar frutas, comida para vocês, vai ter que ir no pacote, a famosa venda casadinha. Tem que pegar e abrir essas portas e levar mais. A gente tem a Apex também para pegar, a gente está batendo na porta deles. A gente precisa cada vez mais ser muito presente em Brasília, nos consulados, nas embaixadas e também com os consulados que estejam aqui na Bahia. Então, o aeroporto, eu acredito que a gente tem que expandir cada vez mais esse papel de facilitador, como um agente, evidentemente não um protagonista. A gente gosta muito de ficar atrás da cortina e torcer para que o espetáculo ocorra de forma adequada, mas a gente não está aqui só para oferecer infraestrutura aeroportuária, de avião decolando e pousando. A gente precisa continuar inserido dentro dessa coletividade, né, inclusive empresarial, para promover isso. O potencial foge a capacidade da gente de avaliar, é enorme. Relembrando, a Europa é glamurosa? A Europa tem séculos de história? Sim. A Europa tem contribuição cultural maravilhosa? Sim. Mas nós somos um país bem mais jovem, então a gente não tem a obrigação de ter os mesmos centros de história deles, e temos a nossa, mas certamente a gente tem que nivelar a nossa importância. Sem o Brasil, o mundo passa fome. O problema é que a gente tem parte da nossa população hoje em penúria e passa fome porque a gente não está ativando isso na economia local para poder promover todos os estratos, e a gente tem essa responsabilidade. Então, a questão da sigla ESG, inclusive a pegada de carbono, a gente não tem que ficar mandando caminhão lá do sul da Bahia para São Paulo, tem que vir para cá. Espero que logo, no médio prazo, a gente tenha essa ponte, né? A ponte vai fazer muita diferença também nesse processo. Mas mesmo antes da ponte, a gente tem que buscar destravar os processos, e o aeroporto tem esse papel, a gente assumiu isso, nós entendemos que é nossa responsabilidade, e vamos lá, vamos exportar cada vez mais. Agradeço aí a oportunidade da gente poder colocar o assunto, e ele não para aqui, ele continua, e eu sei que todos nós vamos trabalhar nesse sentido. Deixa eu só aproveitar que a gente já está conversando, Júlio. Tem uma pergunta do Ederval Rocha. Ele queria saber um pouquinho mais como é que funciona o processo para a captação de novos voos cargueiros, né?
Vou procurar ser breve, porque esse processo é tão complexo, mas vou relembrar que o que eu comentei pouco antes na live, que normalmente você disputa a escassez de capacidade por parte das companhias aéreas. Então, a captação de voos é um processo que é bem multidisciplinar. Você vende o destino em todos os aspectos, turismo, negócios, né, todas as oportunidades que tem, que fazem parte da equação econômica da companhia aérea, para ela saber se ela vai levar carga, se ela vai levar passageiro, qual é o atrativo, se é ao longo de todo o ano ou se é sazonal, se existe. A gente coloca índices de segurança, a gente coloca a diversidade de ofertas de hotéis, níveis de hotéis, produtos que são fabricados aqui, necessidade de importação. A gente faz todo um pacote para justamente vender a companhia aérea. A viabilidade busca incentivos junto ao Estado e à Prefeitura para dar o arranque, porque o difícil é você dar o arranque no voo, porque o voo ele já não começa com aquela lotação que talvez ele atinja depois de 6 meses, de um ano e meio. Né? O destino vai sendo incorporado dentro da carteira da companhia aérea, e o aeroporto também oferece incentivos no sentido das tarifas aeroportuárias de pouso e decolagem, por exemplo, que estão sob nosso controle, para fazer um processo no início, uma tarifa promocionada para ir atraindo voo e viabilizar economicamente esse voo. Então, é bastante complexo, são muitas variáveis, mas pode acreditar que basicamente é um processo de venda do destino, considerando todas as variáveis, que no final das contas faça a companhia aérea ser rentável, porque eles precisam ter um voo rentável para colocar um equipamento tão disputado aqui. E esses equipamentos vão voltar a ser disputados. Hoje estão ociosos, vão voltar a ser disputados. E pode acreditar, mesmo nesse período de pandemia, a gente continua a entreter várias conversas com várias companhias aéreas. O tempo médio de desenvolvimento de uma rota internacional é de 1 a 2 anos, mais para 2 do que para 1. Então, a gente não parou durante a pandemia, a gente continua conversando. Obrigado, Júlio. Eu tenho uma pergunta aqui, eu quero direcionar ela para o Marcelo e para o Humberto. Além da fruticultura, o agro baiano exporta produtos de origem animal via Salvador? Eu queria que o Marcelo me respondesse isso, e para Humberto, eu queria saber se você enxerga outros potenciais no agro para exportação via aérea. A exportação aérea de proteína animal, ela não está com foco aí no Nordeste hoje, não. Ela tem um foco aqui mais embaixo no Sudeste. Acredito que tenha potencial, sim. Tá? Obviamente tem. É um pouco do que o Alexandre falou, né, anteriormente. O potencial do Brasil é enorme para todo tipo de negócio. Né? O Brasil, obviamente, é um grande exportador de proteína. A proteína animal, ela vai, na maioria das vezes, em containers, os volumes são muito grandes, então, a maior parte dessa exportação é a marítima. Para a logística aérea, aí nós vamos estar falando de um produto de um nível, um produto mais caro, que não são necessariamente congelados. É mais aquela carne resfriada, é um outro tipo de produto, é um segmento bem específico, tá? Então, do ponto de vista aéreo, a resposta é não, tem pouco potencial nesse momento. Existe esse mercado, ele está mais no Sudeste, e é um mercado mais, sem dúvida nenhuma, marítimo. Tem potencial aéreo, mas eu acho que precisa desenvolver ainda aqui no Nordeste brasileiro, tá? Obrigado, Marcelo. Humberto. Donaldson, lembra da minha primeira resposta? Essa Bahia é um estado espetacular. Pode ter certeza que nós vamos ter muita demanda de outros produtos para a gente colocar aí via aérea. E aí vou citar aqui alguns. A piscicultura, por exemplo, na Bahia é uma atividade que tem crescido muito. E a Bahia, dentro de pouco tempo, será um exportador de carne para os mercados aí internacionais aí, e que é um nicho de mercado que a gente vai ocupar. O mel, a Bahia é um grande produtor de mel. Hoje o nosso mel é todo exportado de São Paulo. Ele sai daqui da Bahia em bombonas de 200 litros, vai via Piauí, de Piauí chega a São Paulo, para de São Paulo ser exportado. Então o mel também a gente tem um mercado enorme aí internacional para isso. E vou te dizer mais, a Bahia está passando por um grande processo
de estruturação da verticalização dos seus produtos. Isso está acontecendo no oeste da Bahia, está acontecendo na região do Vale do São Francisco, está acontecendo na Chapada Diamantina, e dentro em breve nós vamos ter muitos subprodutos da nossa matéria-prima primária, desculpe a redundância, da matéria-prima primária. E aí vou dar um exemplo, o café. Hoje, o maior exportador de café do mundo é a Alemanha, que não tem um pé de café sequer. Ela compra o grão da Colômbia, do Brasil, faz os sachêzinhos e as cápsulas e coloca no mercado internacional. Então está na hora do Brasil acordar para isso e agregar valor ao seu produto aqui, que aí a gente vai não só aumentar a renda, aumentar a nossa geração de emprego interna, mas vamos também melhorar aí a oferta de produtos para colocar nos aeroportos daqui da Bahia, não só talvez no de Salvador, um dia que tenhamos outros aí que a gente possa estar tendo outras oportunidades aí para alimentar o mercado internacional, que, como disse Alexandre, aí, o mundo tem fome e o Brasil tem essa capacidade de fazer isso. Então, temos outros produtos, sim, temos esse grande potencial de agregação de valor, de verticalização da nossa produção aí, para gerar novas oportunidades de negócio. Obrigado, Humberto. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Alexandre. É uma pergunta enviada pelo Rui Andrade. Eu não lembro se eu citei o autor da pergunta anterior. Se eu não tiver citado, foi o Felipe Oliveira. Essa pergunta agora é do Rui Andrade. Eu queria fazer para o Alexandre. Você enxerga na Bahia o potencial para ser um polo de desembaraço de cargas importadas nos moldes que a gente tem em Viracopos e em Manaus? Sim, sem dúvidas. A eficiência das autoridades locais são melhores do que as daqui. São muito menos burocráticas, são pessoas interessadas em desenvolver negócios, né? Dentro do que o Humberto estava falando, por exemplo, faz uns 4 anos, empresas inglesas estavam tentando se estabelecer na Bahia para produzir fruta cortada, pronto, aquela do copinho, que já vai pronto para comer. Eles só não conseguiram se estabelecer porque vai produzir aí e vai levar embora como? Né? Então, assim, em partes estruturais de alfândega, de serviços portuários, a sala de visita, que é o aeroporto, está pronto. Senhores, está pronto. Né? Dá para acontecer. Então, respondendo a pergunta do ouvinte, não, dificuldade alguma. Diga-se de passagem, é muito mais fácil trabalhar aí do que no Sudeste. Muito mais fácil. Menos burocracia, menos movimento, maior atenção, maior dedicação, mais agilidade, mais perto. Assim, é um conjunto de vantagens que não está sendo explorado. Obrigado, Alexandre. Pessoal, quando o tema é bom, o tempo passa voando, né? A gente está encerrando essa primeira edição do Aerotalks em 2021 com aquele gostinho de quero mais. Eu queria dar a oportunidade para os nossos palestrantes de fazerem as suas considerações finais. Eu começo com Humberto Miranda, presidente da FAEB. Obrigado, Donaldo, te agradecer a oportunidade, foi muito bacana esse bate-papo aqui, enriquecedor, né? Nós podemos observar aqui que a questão de acesso a mercados internacionais não é apenas ter o produto, não é apenas ter o aeroporto, são uma série de variantes que a gente precisa tratar conjuntamente, logística, infraestrutura, política pública, defesa sanitária. Então é muito bom a gente ter essas oportunidades, e aí eu agradeço muito em nome da federação, em nome do setor produtivo baiano aqui, da agropecuária, porque nós precisamos ter esse espaço. Outro dia, no evento, eu disse para você que a gente precisava, na imprensa, ter espaço para esse Brasil que dá certo, para essa Bahia que dá certo, para essa Bahia que gera emprego, para essa Bahia que gera renda, a Bahia do bem, a Bahia que está aí produzindo e ajudando a economia, ajudando o Estado, a geração de emprego e renda. Então, muito bacana ter espaço como esse aqui, eu espero que isso tenha uma ótima repercussão dentro do nosso Estado e que possa provocar desdobramentos de
de reuniões, de articulação e de planejamento para a gente resolver esses pequenos gargalos que nós temos aí, mas que precisa ser socializado, discutido e sentado à mesa, como eu falei em uma das respostas anteriores, para que nós busquemos conjuntamente a solução e criar consenso entre o setor produtivo, o setor de logística, o governo e o mercado internacional que está lá esperando os nossos produtos. Então, muito obrigado aí, parabéns a todos, foi um prazer estar aqui, Marcelo, Alexandre e Júlio. Grande abraço a todos aí que estiveram conosco até esse momento. Muito obrigado, Humberto. Alexandre Duarte, diretor da Fermac Cargo, muito obrigado também por sua participação. Donald, muito obrigado. Para nós é um prazer participar disso, porque você pode expressar às pessoas, senhores, vamos descentralizar as coisas. O Brasil é um continente rico, produtor, né? Tem o que o ser humano mais precisa, a comida, nós temos. O indivíduo não troca o pneu do carro, não compra roupa, mas ele precisa comer. Né? Então, assim, é fácil fazer a coisa acontecer. E o Brasil está muito acomodado num único lugar, Donald. As pessoas têm mania de, vamos ficar aqui. Não, senhores, diversifica, procure, vamos, né, fazer a coisa andar. E está fácil, não está difícil. É uma questão de união, de conversa, de fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? Discutir, pôr as pessoas para observarem melhor que é complicado, mas tem solução. Né? Muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar com todos vocês. E é isso, amigo, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu estendo os agradecimentos ao Marcelo Vitorino, gerente de carga América do Sul da TAP. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Donaldson. Obrigado por fazer o intermédio aqui dessa nossa conversa. Obrigado, Júlio, por ser o nosso host aqui, né, dessa discussão. Humberto, pela visão aí estratégica junto aos produtores, né. Alexandre, que é o nosso parceiro aqui, o principal agente aqui no Brasil nas exportações do agronegócio aéreo. Eu acho que fantástico o que aconteceu aqui hoje. Não vejo outros grupos se organizando dessa forma, com esse tipo de discussão. Para nós aqui, como companhia aérea, a TAP, que é a companhia aérea estrangeira que está mais presente aqui no Brasil em número de voos para o exterior, para nós isso ajuda demais. É esse tipo de iniciativa que pode promover melhorias, né? Aqui tem algumas lições aprendidas e uma delas, eu acho que sintetiza, é a questão da coordenação. Né? Falamos aqui que o ambiente é um ecossistema, são vários pontos, aí falamos de políticas públicas, falamos de alguns indutores aqui. Então, todos de parabéns, agradeço pelo convite, estamos aqui à disposição, contem conosco. Muito obrigado. E Marcelo, muito obrigado. Eu quero agradecer também a participação do Júlio Ribas e parabenizar ele em nome de toda a Avanci pela realização desse Aerotalks, esse espaço para discussão de temas tão importantes, tão relevantes para a economia, não apenas baiana, né, Júlio, mas é uma discussão importante para o conjunto da economia brasileira. Donaldson, muito obrigado pela mediação. Um palestrante norte-americano famoso, Jim Rohn, cunhou aquela frase de que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive. Vocês não são 5, mas eu certamente hoje eu saio desse evento mais inteligente e mais bem informado. Eu agradeço a todos vocês pela colaboração e saio com gosto de quero mais, tanto que eu não me despeço dessa live, eu digo um até logo a todos, e acho que como resultado dessa conversa, a gente precisa, então, relembrar que o que acaba gerando resultados é uma massa crítica de esforços. Individualmente, às vezes, a gente vai, faz um esforço e acaba quase que morrendo na praia, às vezes. Juntos, a gente
cria essa massa crítica, essa simbiose, essa energia, e todos conseguimos chegar do outro lado. Também para lembrar que atrás de mim, atrás de quem está aqui nessa tela, existe uma equipe muito comprometida. Você tem o nome de Marcos Campos, que é o nosso gerente de negócios aeronáuticos, mas evidentemente todo mundo, a área técnica, a área de operações, comunicações, todo mundo muito envolvido com esse projeto e desejando. A VINCI Airports também, toda essa estrutura que opera 45 aeroportos no mundo, e agora recentemente, como vocês acompanharam, semana passada no leilão, arrematamos a concessão do lote norte, 7 aeroportos, que inclui as 4 capitais, e um outro ponto importante de carga, que é o aeroporto de Manaus. A assunção desse lote tarda alguns meses ainda, todo um processo a ser seguido, mas em algum momento iremos, e mostra que a VINCI gosta de desafios, né? Quando assumimos o aeroporto de Salvador, era ranqueado o pior aeroporto do Brasil. Fizemos todo um esforço para justamente sair desse preconceito, e isso já elimina várias barreiras, e agora vamos também tocar aeroportos numa região bem distante, uma região que muita gente fala no mundo, pouca gente entende e fala algo realmente apropriado, e menos pessoas ainda conhecem. Então, um dos nossos objetivos é colocar o norte do Brasil no mapa. A Bahia dispensa ser colocada no mapa, mas, sinceramente, eu acho que a Bahia também ainda, muita gente fala, mas não conhece toda a potencialidade, toda a capacidade de contribuição econômica desse estado. Então, vamos operar nas duas pontas para dar o devido brilho. São Paulo, com todo o mérito, locomotiva econômica, tudo, mas acho que São Paulo já tem mais adjetivos do que possa dar conta. Eu acho que está na hora da gente pegar e começar a valorizar também todo esse Brasil maior que existe por aí. Relembrando que em São Paulo, por outro lado, se cai uma chuva e um caminhão quebra na marginal, para a cidade também. Para a cidade. Né? Então, nem tudo são maravilhas nesse Brasil primeiro mundista. Então, a gente precisa colocar esse outro Brasil no mapa. Norte, Bahia e outros lugares também. Eu agradeço muito a aceitação do convite de todos que palestraram aqui, e vamos trabalhar, que é de trabalho que a gente vive, e a gente tem uma responsabilidade muito grande com pessoas menos privilegiadas do que nós que estamos aqui. A gente precisa ajudar a mover e aumentar o poder aquisitivo, a educação e a qualidade de vida de muitas pessoas. Está nas nossas mãos e nos nossos ombros. Tá? E vamos continuar com isso, sim. Muito obrigado. Verdade, Júlio. Agradeço a você que está aí nos acompanhando na nossa audiência, e assim encerramos o primeiro Aerotalk de 2021, promovido pelo Salvador Bahia Airport. Até a próxima, pessoal. Perfeito. Gente. Tchau, amigos. Em algum ponto do planeta, a qualquer instante, tem gente que parte, tem gente que chega, há aqueles que vão, mas voltam logo. Obrigado, tem também os que vêm para ficar e são recebidos de braços abertos. Foi assim com a VINCI Airports no Brasil. Chegamos em Salvador para criar raízes e construímos uma casa confortável à beira-mar, um aeroporto moderno com padrões internacionais. Obrigado, viu? Somos a maior operadora privada de aeroportos do planeta. Desenvolvemos, financiamos, construímos e operamos importantes aeroportos mundo afora, buscando desenvolvimento sustentável em todos eles. Já estamos orgulhosos por termos transformado o aeroporto de Salvador no mais sustentável do Brasil. Com a chegada da VINCI, o aeroporto de Salvador recebeu também investimentos em segurança e infraestrutura, seguindo padrões internacionais de operação. O terminal de passageiros ganhou novo pier e uma área comercial maior, com mais opções de lojas e serviços. E isso tudo é só o começo. A VINCI Airports tem um contrato de concessão de 30 anos no terminal de Salvador e muitas melhorias pela frente. Prontos para decolar?